Marcelo, depois que você saiu, o Goiás tentou 2 vezes com o Arley. Qual a tua opinião sobre os acontecimentos com o Arley no Goiás, inclusive o último com áudios vazados dele falando mal do presidente Sérgio Rassi? Bom, a minha relação com o Arley, durante o período, quando eu era departamento administrativo e também até departamento de futebol também, ela foi uma relação sempre tranquila, sempre assim, nunca de proximidade, nunca fomos amigos, assim, dentro desse contexto. E a minha relação com o Arley, ela começou a ficar mais complicada na medida em que quando a gente trouxe o Renan, um goleiro, porque haveria necessidade naquele momento de se trazer um goleiro, né? Pelo próprio momento do próprio Arley mesmo, da idade, aquilo tudo. E o Renan veio, né? Inclusive naquele momento era para ter vindo o Fernando Praz, que estava no Vasco, e era a indicação do Anderson. Só que não deu certo com o Fernando, porque o Palmeiras foi e fez uma proposta tentadora para ele, e ele foi para o Palmeiras, e o Fernando Carvalho, através do Fernandão, nos indicou o Renan. Né? Aliás, o Fernandão me ajudou muito, né, em 2012, dentro do Internacional. Então a gente tinha uma amizade muito grande. Então, aí só de pensar, né? Sacha, Ricardo Goulart, Marinho, Juliano, aquele pessoal ajudou muito. O próprio Thiago Humberto do Campeonato Regional. Então aí, quando trouxe, e quando o Anderson me chamou e perguntou, né, como diretor de futebol, obviamente ele escala, mas ele tem que chegar, o treinador tem que dar satisfação ao treinador. Disse que naquele momento ali, estrategicamente foi errado, eu falei a ele que ele já deveria ter começado o ano de 2000, o Campeonato Brasileiro com o próprio Renan, já que ele ia fazer isso, mas que eu apoiava. Ele me perguntou se eu apoiaria ele no momento que achava que deveria tirar o Arley e começar com o Renan. Eu só disse que acho que deveria ter feito no jogo contra o Cruzeiro, mas que quem escalaria era ele. Aí o Arley se sentiu, sei lá, de alguma forma com isso, mas aí foi uma relação que foi distante, nem próxima, nem diferente, né? Então, a relação foi dentro disso. O que eu fiquei chateado foi no final do ano de 2014, no último jogo contra o Joinville. O jogo era domingo, ele já falava para todo mundo que segunda-feira ele já estava assumindo, eu não estava sabendo de nada. Quando foi na terça-feira, o Sérgio me comunicou. Isso é uma mágoa que você carrega? Eu passei por tanta coisa na minha vida, e que eu acho que essa questão de mágoa, a gente eu sei que você se emociona, porque eu fiz uma matéria especial contigo, que você mora perto do CT do Goiás, subia, olhava aquilo lá, e você lacrimejou ao falar disso, né? Foi uma mágoa que ficou. Uma mágoa. Naquele momento com o Sérgio Rassi também ou não? Não. O Sérgio, depois a gente conversou. É isso que eu falo, assim, na hora a gente fica com o sentimento de raiva, mas isso não te ajuda em nada. O Arley foi imposto pelo Arley? Não sei te falar. Isso eu não sei, sinceramente não sei. Aí, com o passar do tempo, vira mágoa, mas com o passar do tempo, isso você esquece. A vida que segue. Ele seguiu a vida dele, eu segui a minha vida, e se Deus quiser, ele está bem e eu também. Daqui a pouquinho mais perguntas. Ô, Doni, você vai perguntar? É porque... É sobre o tema? Sobre esse assunto, porque na verdade ele falou da relação dele com o Arley, mas ele não disse o que ele achou dos acontecimentos no Goiás. Dele como diretor depois. Sim, eu acho o seguinte, você tem que ter... Convicção é uma coisa que você tem que ter, mas você também não pode morrer com as suas convicções, porque às vezes ela pode estar errada. Você não pode morrer com erro. Você tem que saber o que você muda, mas você tem que ter convicção. Então, por exemplo, uma das coisas que eu sempre pensei em futebol, que você tem que ter a armação de um time, ela depende muito daquilo que você vai colocar para comandar as 4 linhas, que é o treinador. Então, se você tem convicção com aquele trabalho, esse treinador ele tem que ser. Então você tem que pensar o que você quer do seu time. Porque não adianta, tem treinador que você vai encaixar em um determinado time. Porque é o espírito daquele time. O Goiás tem um espírito, o Vila tem outro. Então tem treinador que não vai encaixar. Então, o que eu acho que o que mais contribuiu para essas coisas todas que aconteceram no Goiás foi justamente o fato de não se ter muita convicção em relação ao treinador e essa mudança constante. Essa mudança de treinador. Você tem um elenco, vem um treinador, aí ele faz um esquema, daqui a um pouco você tira e vem... Isso aí não tem como dar certo. Então eu acho que o grande, na minha opinião, de fora, é que essa constante troca de treinadores talvez tenha